Olha, vamos direto ao que interessa. A forma como a gente cria inteligência está passando por uma revolução daquelas. O que antes era quase um trabalho artesanal de poucos, agora está virando uma indústria em escala global. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui, desmontar essa fábrica para entender a fundo essa transformação. A produção de inteligência está deixando o processo artesanal para se tornar uma indústria em escala. Grava bem essa frase. Ela é a chave para a gente entender não só a tecnologia em si, mas toda a nova economia que está sendo construída bem debaixo do nosso nariz. Pensa só na Revolução Industrial. Ela mudou para sempre o trabalho físico, né? O que a gente está vivendo agora é basicamente a mesma coisa, só que para o trabalho da mente, o trabalho cognitivo. A escala da mudança é muito parecida e pode acreditar, as consequências vão ser tão profundas quanto. Tá, mas como é que funciona essa nova indústria? O primeiro passo é mudar o nosso jeito de pensar. Sabe aquela imagem de um data center como um simples armazém de dados? Esquece. A gente precisa começar a enxergar esses lugares pelo que eles realmente são, as fábricas do século XXI. Verdadeiras fábricas de inteligência artificial. Uma fábrica de IA, no fundo, é um sistema que faz uma coisa que parece mágica. Ela transforma energia e dados brutos em inteligência pura, pronta para ser usada. E aqui está a grande virada de chave. Ela deixa de ser um centro de custo na planilha da empresa para se tornar o principal motor de geração de valor. E o mais impressionante é que essa fábrica nunca para de aprender. É um sistema vivo. O processo é um ciclo que se retroalimenta. Os modelos são treinados, aí vão para o mundo real, onde coletam feedback sobre como estão se saindo. Esse feedback, por sua vez, volta para dentro da fábrica e alimenta o retreinamento, tornando o modelo cada vez melhor. É uma espiral de aprimoramento que, na teoria, não tem fim. Certo. Agora que a gente já entendeu o conceito, vamos abrir o capô dessa fábrica. A arquitetura dela é construída em 5 camadas, uma em cima da outra, como se fossem os andares de um prédio industrial. Vamos explorar cada uma delas, da fundação até o topo. E tudo, absolutamente tudo, começa na base. A primeira camada, o alicerce de toda essa operação, é a energia. E não é pouca coisa, não. Uma única fábrica de IA pode consumir centenas de megawatts de energia, o que é o equivalente a uma cidade pequena. Isso transforma o acesso à energia barata e confiável numa vantagem estratégica absurda nessa nova corrida pela IA. A analogia histórica aqui é perfeita. A energia para esta nova era é exatamente o que a eletricidade foi para a primeira revolução industrial, o combustível fundamental que faz todo o resto ser possível. Com a energia garantida, a gente sobe um degrau. Vamos para a segunda camada, onde essa energia é transformada em trabalho de verdade, o processamento acelerado. O coração dessa camada são as GPUs, as unidades de processamento gráfico. Elas são geniais em fazer milhões de cálculos ao mesmo tempo. É um poder de processamento paralelo que é absolutamente indispensável para treinar os modelos de IA gigantescos que a gente tem hoje. Para ficar fácil de entender, pensa nelas como um motor a vapor da era moderna. As GPUs são a força que pega a eletricidade da primeira camada e converte em poder de processamento bruto. É o verdadeiro torque da fábrica de IA. Subindo mais um nível, a gente chega na terceira camada, que é o chão de fábrica em si, a infraestrutura que abriga todo esse poder de fogo. A infraestrutura é o que une tudo. São os data centers, as redes super rápidas que conectam as GPUs, o armazenamento gigante de dados e, um ponto crucial, o software que organiza todo esse balé tecnológico. É literalmente a planta da fábrica, o espaço tanto físico quanto digital, onde a matéria-prima, os dados, flui e a produção de inteligência de fato acontece. Chegamos na quarta camada. Aqui a gente encontra o maquinário especializado dentro da fábrica, os modelos. Os modelos de IA são os mecanismos cognitivos da nossa fábrica. Cada um é como se fosse uma máquina especializada, treinada para uma função bem específica. Um modelo pode ser um mestre em traduzir idiomas, outro em identificar padrões em exames médicos e um terceiro em pilotar um carro. Então, se a infraestrutura é o prédio da fábrica, os modelos são as linhas de montagem. São eles que aplicam as técnicas e os processos para transformar a matéria-prima, os dados, em algo útil, em conhecimento. E, finalmente, chegamos no topo da pilha. A quinta e última camada, onde o valor de tudo isso é percebido no mundo real, as aplicações. É aqui que toda a inteligência que foi gerada nas camadas de baixo é empacotada em produtos e serviços que entregam valor econômico de verdade. Pensa nos copilotos que ajudam a programar,
na biologia digital, nos sistemas autônomos, tudo isso são aplicações. Fechando o ciclo de analogias, as aplicações de IA são os produtos e serviços da nova era industrial. São os bens que saem prontinhos da fábrica e chegam na mão da sociedade. Agora que a gente já conhece a estrutura da fábrica, vamos dar uma olhada mais de perto em algumas das suas máquinas mais importantes. Afinal, cada tipo de modelo de IA é como uma ferramenta especializada, cada uma com um propósito único na linha de produção. E a variedade dessas máquinas cognitivas é impressionante. Por exemplo, a gente tem os LLMs, os grandes modelos de linguagem, que são como os linguistas da fábrica, especialistas em entender e gerar texto. Depois tem os modelos VLA, que é sigla para visão, linguagem, ação. Pensa neles como o elo que conecta o que a IA vê com uma ação no mundo físico, fundamental para a robótica. E por fim, os Diffusion Models, ou DMs, que funcionam como simuladores de realidade, capazes de criar imagens e ambientes sintéticos que são incrivelmente realistas. Cada um deles é uma peça-chave na produção de inteligência. E agora, para fechar, vamos juntar todas as peças. Vamos sintetizar todos esses conceitos para a gente conseguir enxergar a cadeia de valor completa e totalmente integrada dessa nova revolução industrial. E olha só como tudo se encaixa. Batendo o olho nesse quadro, o padrão histórico fica claríssimo. Cada camada da nossa fábrica de IA tem um correspondente direto na revolução industrial. A energia é a nova eletricidade. As GPUs são os novos motores. A infraestrutura, as novas fábricas. É uma cadeia de valor completa, um modelo que a história da inovação mostra que se repete. Então, a grande sacada é esta. Na era da inteligência artificial, controlar os meios de produção significa controlar a fábrica inteira. O poder não está mais só no software, mas em toda a infraestrutura que produz a inteligência. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, que é bem provocadora. Se a inteligência está de fato se tornando um produto, uma commodity que pode ser fabricada em massa, a pergunta que fica é: quem vai construir e, principalmente, quem vai controlar as fábricas que vão definir o nosso futuro?